Quais outros desafios que você teve iniciando as práticas de meditação? Olha, eu lembro aqui desafio na minha própria casa, porque você imagina, né, naquela época, não é como hoje, né, Uhum. não se falava de meditação, tinha muito pouca literatura sobre meditação. Eu lembro que eu só tinha duas revistas esotéricas que falavam de meditação, onde eu encontrei as primeiras posturas de yoga, um texto ali falando de yoga, e eu comecei a praticar copiando aquelas posturas e pouca informação que tinha. Sim. E com relação à meditação, que eu comecei a praticar, que eu aprendi com meu professor de Kung Fu, comecei a praticar em casa, e a meditação transcendental também, os meus pais não entendiam, né? Eu falava assim, olha, amanhã cedo você não precisa me chamar para tomar o café cedo, eu vou meditar primeiro, a hora que eu terminar de meditar, eu vou tomar o café. Ah, tá bom. Mas no dia seguinte ela ia lá, batia na porta e chamava, olha, vem tomar o café e tal. Assim, parecia que era para testar para a gente se era sério mesmo. E eu continuava lá Uhum. sentado e meditando, mas acredito que na cabeça dos meus pais eu estava me perdendo, virando budista. E, como eu falei, eu não tinha como compartilhar com os meus pais Uhum. esse anseio da minha alma que eu estava encontrando e estava nutrindo, né, essa sede da minha alma por silêncio, por buscar a Deus através do silêncio. Eu não podia falar com os meus amigos da igreja, porque quando eu falava para eles, eles diziam, ah, é do demônio, esse mantra que você repete aí da meditação transcendental é do demônio, então era tudo do demônio. Então eu tinha que caminhar sozinho, né? Uhum. Foi assim, olha, muito difícil, viu? Não, por isso que quando eu encontrei a meditação, eu senti assim um desejo muito grande de compartilhar isso, de forma que se tornasse mais acessível, mais fácil para as pessoas encontrarem, para que seja não tão difícil como foi para mim, assim, né, de Uhum. encontrar e procurar, teve que ficar lendo livros. A palavra meditação é apenas uma palavra, né? O que no Oriente é chamado, fala meditação, para nós aqui no Ocidente, a gente usa mais o termo contemplação, porque para nós, quando fala meditar, a gente associa com pensar em alguma coisa, né? Ah, vou ficar Uhum. pensando em quê? E a meditação não é o pensar. A meditação é uma jornada, na verdade, da mente para o coração. Uhum. Então, é uma palavra, um termo. E no yoga, meditação é dhyana, né? O termo usado. Mas se você for ver como que Jesus orientava os seus discípulos a orar, você vê que Jesus era um mestre de meditação. Então, para mim, Jesus é um mestre de meditação. Então, se você ler Mateus capítulo 6, o que Jesus ensina sobre oração, ali fica claro, se você ler atentamente, que ele está dando um ensinamento de meditação ali. Ele começa falando para a gente não ser como os hipócritas que ficam nas esquinas orando em voz alta para que todos vejam. Esses já receberam seu galardão. Uhum. Vocês não, meus discípulos, vocês quando orarem, entram no teu quarto secreto, fecha as portas e ora nesse lugar secreto, e lá você vai encontrar o Pai. Esse lugar secreto que Jesus fala é uma metáfora do local interior do coração, né? Fecha as portas, fecha os sentidos, recolhe, volta para dentro. E é nessa interioridade que você vai encontrar o Pai. O Pai, quando Jesus fala Pai também, ele não está se referindo a uma figura masculina, externa e autoritária, mas ele está se referindo à fonte do ser, à fonte da vida. Entra nesse quarto interior e você vai encontrar a fonte do seu próprio ser. Depois ele vai falando, quando você orar, não use muitas palavras, né, como fazem os gentios, que pensam que é pela tagarelice que eles serão ouvidos, porque
o vosso Pai Celeste já sabe do que vocês precisam antes de você pedir. Então, não é questão de quantidade de palavras, mas é a qualidade do silêncio e confiar em Deus. Então, na meditação, a gente não pede nada para Deus, não fica pedindo, falando, a gente confia que Deus já sabe das nossas necessidades, antes da gente pedir. Ele fala, quando não juntais tesouros na terra, onde o caruncho corrói, os ladrões roubam, mas juntai tesouros no céu, onde o caruncho não corrói, o ladrão não rouba. E aí ele diz com clareza ali, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E no final do capítulo 6, Jesus fala, não vos preocupeis, né? Ele fala que as preocupações é um obstáculo na oração. Não ficar preocupados com o que vai ter para vestir, o que vai ter para comer. E aí ele fala, olha para os lírios do campo, olha para os pássaros, né? Eles não semeiam, nem colhem, e Deus cuida deles. Homens de pouca fé, vocês são menos importantes do que os passarinhos? Então fala, tenham fé, busque primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E no final, então, esse reino dos céus, né? Onde que está o reino dos céus? Está dentro de vocês, dentro de mim, dentro de você. Não é um lugar que a gente vai depois que a gente morrer, se a gente for bonzinho. É uma experiência do poder de Deus que está presente em toda parte. A gente não fala que Deus é onipresente, então se ele não estiver dentro de nós, então não é verdade. Então ele está em toda parte, dentro, fora, em tudo. E no final ele termina Mateus 6 dizendo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal, né? Cada dia tem a sua preocupação. Em outras palavras, ele está dizendo, viva no momento presente, foque no momento presente e as coisas vão tudo se alinhando. Ou seja, se você juntar todos esses ensinamentos de Jesus, é o que a gente procura colocar em prática na meditação. Uhum. Exatamente isso. Interioridade, confiança, deixar os pensamentos, as preocupações, os desejos, e focar a nossa mente no reino de Deus, na presença de Deus dentro de nós, e estar no momento presente. Essa é a essência da meditação. O yoga, eu acredito e eu sei pela minha própria experiência que o yoga ele só vai ajudar qualquer praticante de qualquer tradição espiritual a se tornar um melhor praticante da sua religião. Então, muitas pessoas vêm praticar yoga comigo porque são católicos ou são evangélicos. Hoje, bem diferente do início, quando diziam, isso aí é perigoso, não é cristão. Mas depois que Dom Lourdes começou a vir para o Brasil, e aí os padres chamavam, né, para ele fazer palestra nas igrejas, e hoje os padres aqui das paróquias aqui indicam as pessoas, vai fazer yoga com o Carlos lá, porque tanta gente sofrendo, né, com depressão e ansiedade, e o yoga ajuda tanto. O yoga, ele nos prepara para a meditação. Muitas vezes nós desejamos meditar, a alma tem um anseio pelo silêncio, mas a gente está com o sistema nervoso tão estimulado, tão agitado pela correria do dia a dia, pelo estilo de vida que a gente vive, que a gente não sabe mais relaxar. Não sabe mais sentar quieto e ficar apenas ser, simplesmente ser. Então, o yoga ajuda você a aprender a relaxar. Os exercícios respiratórios ajudam você a acalmar o estado mental, e isso tudo vai nos conduzir para um estado de meditação, que é um estado da mente, né? Então, o yoga, ele só, em nenhum momento na minha vida, nesses quase 30 anos agora praticando yoga e meditação, em nenhum momento o yoga me desviou
da minha religião. Ele só me ajudou através dos seus princípios, porque o yoga não é só posturas, eles têm uma disciplina física, tem uma disciplina ética, de você trabalhar atitudes para você viver bem com as pessoas, viver bem com você mesmo. Então ele só me ajudou a me tornar um cristão melhor e entender melhor a minha própria tradição. Tem um mentor chamado Surjavan Solar, e ele fala assim que, ele escreve num livro que meditação começa antes de meditar. Isso me lembrou John Main, que uma vez perguntaram para ele qual é a melhor preparação para um período de meditação. E às vezes ele dizia, você fazer alguns exercícios de yoga, um relaxamento, isso ajuda. Mas nesse dia que perguntaram para ele qual é a melhor forma de preparação para um período de meditação, ele respondeu: pequenos atos de gentileza, pequenos atos de bondade. E aí a gente vê que como você vive também vai influenciar a sua meditação. Então a gente não pode esperar viver de qualquer jeito e na correria e tratando as pessoas de qualquer jeito e depois você imaginar que vai sentar ali, fechar os olhos por 20 minutos e vai se iluminar. Então, Exato. como a gente vive também vai influenciar a nossa meditação, assim como a nossa meditação vai influenciar o como a gente vive, o como a gente se relaciona com as pessoas. Exatamente, exatamente. E parece, nesses anos todos de experiência que eu tenho tido com a meditação, como 12 anos de praticante, agora entrevistando, conduzindo grupos, às vezes a pessoa, mas eu quero meditação para atingir um objetivo específico na vida. Tudo bem, vamos buscar isso e vai começar, talvez comece por algo bem trivial, né? E assim, mas eu não quero me tornar monge. Tá, mas a meditação não é para você se tornar monge. Mas uma coisa que, em todos os casos, quem leva a meditação a sério, quem consegue realmente chegar no estado de meditação, que a maioria das pessoas não chega. A maioria das pessoas não entram realmente num estado meditativo. Ficam numa parte mais superficial. Mas quem leva muito a sério, sim ou sim, a vida muda para melhor. Não precisa nem esperar isso. Muda, a pessoa acaba mudando se ela leva a meditação a sério, né? Então, continua praticando. Um dia após outro dia, essa prática sistemática, aí você começa a perceber, como o Carlos falou, né? Certo, tá lembrando do Sérgio agora. Como o Carlos falou, né? Pequenas atitudes de gentileza no dia a dia é o efeito já da própria meditação, né? Como você falou lá no início, né? Acontecia comigo também. Às vezes, lá na igreja, todo mundo orando, daqui a pouco saia pra rua, um ficava falando mal do outro, fofoca, não sei o quê. Então, meditação, oração começa antes da oração e continua depois da oração. Meditação começa antes de meditar e continua depois de meditar, né? Então, dá para se dizer que a gente vive em oração 24 horas, a gente pode viver em meditação o tempo todo. Que é essas pequenas atitudes, essas pequenas ações.